O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o A Teta Racional. Esse aqui é o livro de estreia da Giovanna Madalosso. Na verdade, ela já tinha um conto publicado em uma outra coletânea de novos autores, mas esse aqui é o primeiro livro dela mesmo. Esse livro então foi publicado pela editora Grua, numa iniciativa deles que eles chamam de Temporada de Originais da Grua. Então, nessa segunda temporada, eles selecionaram 2 livros de 240 que tinham sido inscritos e o da Giovanna foi então um dos escolhidos. Para quem não conhece a editora Grua pelo nome, eles são os responsáveis pelas publicações daqueles livros pocket, de grandes clássicos em capas coloridinhas, que geralmente fica à venda lá na Livraria Cultura. Inclusive, no último fim de semana, eu dei uma passadinha lá na livraria e o livro da Giovanna estava lá em destaque, eu achei bem bacana. Mas tá, vamos ao livro em si. O livro, então, é composto por 10 contos, narrados por vozes femininas. E aí, eu vou até colar aqui para vocês uma frase bacana que eu encontrei na resenha do próprio site da Grua, em que eles dizem o seguinte, ó: o feminino no mundo contemporâneo dá o norte para as histórias deste livro, em que a delicadeza e a dureza buscam uma possibilidade de reconciliação. Eu achei bem bonita essa frase, eu achei que tem tudo a ver com o livro mesmo. Eu só li essa resenha depois de ter terminado, né, os 10 contos, e é bem isso que você vai encontrar nesse livro mesmo. Então, o que a Giovanna vai fazer aqui nesses 10 contos, né, nesse livro super curtinho, que tem cerca de 120 páginas, são pequenos socos na sua cara, tá? Eu estou brincando, mas o livro começa pela dureza, né, como diz o pessoal ali no site da Grua mesmo. Então, o primeiro conto é o XXXY, em que ela vai contar pra gente a história, né, dessa narradora que acaba engravidando depois de uma relação relâmpago que ela tem ali numa noite. E a gente vai acompanhar então o desenrolar dessa história, dessa mãe com essa criança, enfim. E ela vai contar essa história de um jeito bem cru mesmo, dando aqueles detalhes que geralmente as mulheres meio que, não vou dizer que elas não querem saber, mas geralmente quando a gente pensa em maternidade, a gente só pensa naquela coisa linda, maravilhosa da criança vindo ao mundo. Enfim, ela vai contar pra gente o lado B, então, dessa história. E aí você deve estar me ouvindo e pensando assim, pô, Tatiana, não tem novidade nenhuma nisso, né? Qualquer leitor aí de livros da Marian Keyes, por exemplo, já entrava em contato com esse tipo de história. Mas o bacana dos contos da Teta Racional é como é que eu vou dizer? É a novidade na voz. Então são essas vozes femininas criadas pela autora que vão te fazer ficar grudado nesses contos até você terminar a leitura. E enfim, eu precisei economizar os contos para não terminar esse livro no primeiro dia. Tanto é que aconteceu uma coisa comigo que foi o seguinte, minha gente. Eu li os 2 primeiros contos no mesmo dia, na mesma noite, aliás. E aí que o segundo conto, já vou dizer o título pra vocês, Roleta Russa. Então, nesse conto Roleta Russa, a autora vai contar uma história um tanto quanto diferente, né? Vai destoar um pouquinho das demais histórias do livro, por conta da narração mesmo. Então, pra mim, que vim de uma leitura de um conto extenso, né, o primeiro conto já é um conto um pouco mais extenso, quando você chega nesse segundo conto, você ainda está acostumado com aquela narradora do primeira história, então quando ela te mostra exatamente quem é a narradora da segunda história, não vou dizer que eu fiquei chocada, mas foi uma surpresa. Eu falei, nossa, tinha percebido isso? Então, inclusive, esse foi um detalhe que eu vi em algumas resenhas que já foram feitas na internet e que eu vou poupá-los, tá? Então fica aí a surpresa pra quem for ler o livro também. Ou não, vai ter gente que vai começar a ler esse conto e já vai entender direitinho de quem se trata essa segunda voz, não é mesmo? Mas é isso então. Então, além de passar por essa história sobre essa maternidade inesperada do primeiro conto, sobre a realidade mais trágica do segundo conto, a gente vai ter algumas histórias, por exemplo, de pessoas que se reencontram depois de muito tempo, né, amigas muito próximas que se distanciam por, enfim, N motivos e que se reencontram num conto também longuinho chamado A Paraguaia. Pelo menos a minha leitura do conto A Paraguaia foi um pouco irregular, eu diria. Então tinha momentos em que eu estava muito interessada naquela história, tinha momentos que eu me perdia totalmente, mas no momento do reencontro em si, ela te pega. Se a narradora ainda não tinha te pegado, ela vai acabar te pegando também. E o mesmo vai acontecer com o último conto, que já é assim uma road trip com a mãe, né? Depois de muito tempo, essa filha que mora em outro país acaba recebendo a mãe, vai fazer uma viagem de autoconhecimento, tanto dela quanto dessa mãe também. As duas acabam se entendendo melhor a partir dessa road trip. Então foi um conto bacana, mas teve ali os flashbacks que não funcionaram pra mim. Eu fiquei meio perdida em alguns momentos. Mas ainda assim, quando você chega ao final da história, você fala, que bacana isso.
Enfim, então é isso. Os contos da Giovanna são diferentes de tudo que eu já tinha lido. As vozes que ela coloca nessas personagens, né, narradoras, e que deixa a gente com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que essas histórias foram vividas pela autora do livro ou não? Até que ponto a arte da autora está imitando a própria vida? Mas é aquilo, né? A gente já conversou aqui no canal algumas vezes, né? Sempre tem um pouco do autor naquilo que ele escreve, não é mesmo? Os meus contos preferidos foram os contos mais curtinhos, e são curtinhos mesmo, ó, como por exemplo esse conto aqui que eu gostei bastante, que é o Instantâneos, e que vão ter a duração de uma tirada de band-aid bem rapidinha, assim, sabe? Então não chega a ser um soco, não é mesmo? Mas vai te deixar pensando bastante também. Tem um conto super bonito sobre uma filha que vai visitar o pai, também, ó, Jardim, também é um conto curtinho, super bonito. E também um dos meus contos preferidos, né, desse livro, que é o Sentimento número 01403, está disponível no book trailer do livro. Eu vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhadinha, super bonito. É sobre, mais uma vez, essa mulher que acabou de ter esta filha e que de repente se vê querendo cuidar de todo mundo, porque afinal de contas todas as pessoas que ela encontra por aí são filhos de alguém, não é mesmo? Super bonito, gente. E quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei com a impressão de que os contos da Giovanna passam pelos humores femininos, né? Então você tem ali a pessoa super mal-humorada do primeiro conto, que vai contando todos os detalhes sórdidos de sua gravidez, com aquele humor difícil de engolir em alguns momentos. A autora faz a gente passar aqui também por alguns momentos de melancolia em algumas histórias, momentos de pequenas satisfações pessoais, como por exemplo, né, no conto que dá título ao livro, né, o Teta Racional, a autora conta pra gente uma história assim sensacional de uma pequena vingança que ela vai fazer contra o chefe dela. É um espetáculo, gente. Ela encerra com esse momento mãe e filha ali no final do livro, de um jeito super bacana mesmo. E é isso aí, minha gente. Gostei demais de ter lido esse livro. Fica aqui uma dica forte pra você aí que ficou curioso a respeito da escrita da Giovanna. Eu vou deixar lá embaixo, como eu já tinha dito pra vocês, o trailer, em que vocês vão poder ouvir um dos mini contos dela. Todos os links para as redes sociais da autora estarão lá embaixo também, Instagram, Facebook, Twitter. E é isso, a gente tem aí uma autora iniciante super talentosa pra gente ficar de olho bem aberto acompanhando a carreira, porque tenho certeza que esse livrinho aqui vai ser só o começo, minha gente. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais!